Bom dia, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso propósito aí da leitura da Bíblia durante este ano. E hoje, dando continuidade, neste dia 10, nós teremos aí os capítulos 28, 29 e 30 de Gênesis. Então nós temos aqui no capítulo 28, Isaac pedindo a Jacó para que não tome esposa, do povo cananeu ali, porque as mulheres do seu irmão Esaú já os aborreceram, eles não ficaram contentes com ela, então ele pediu isso para Jacó. Isaac pede para que Jacó se case com uma prima por parte de mãe, e por isso Jacó vai a Padã Arã, na casa de Labão, atendendo aí o pedido do seu pai. E a palavra de Deus diz que ele sai, e Esaú, quando viu este pedido aí do seu pai para Jacó, ele percebeu que os seus pais não gostavam da origem de suas mulheres, e ele também resolve tomar uma mulher, então ele vai na casa de Ismael e toma mais uma esposa. Então aqui nós vemos algo muito comum, e nós vamos ver hoje, inclusive nessa história aí de Jacó, suas esposas, que nós não devemos pautar a nossa vida, comparar com a vida de ninguém, Então Esaú, ele faz essa comparação, ele só tomou mais uma esposa, porque ele ouviu o seu pai pedindo isso para Jacó. Eu sempre leio estas passagens bíblicas, e antigamente era permitido esta atitude de tomar mais de uma mulher. Isso começa ali com Lameque, nós já lemos, começa a poligamia, que é exatamente ter mais de uma pessoa no casamento. Mas nós vamos observar, e eu quero te chamar a atenção também, observe também, que nunca deu certo isso. Todas as vezes que um homem ele tinha mais de uma esposa, nós vamos encontrar problema. Nós já vimos lá, no caso de Sara, que nós lemos, Abraão, que ela entrega a sua serva Agar para que Abraão gere ali um filho. Agar gera Ismael, e olha o problema que deu. Depois a própria Sara pede para Abraão mandar o seu filho embora para o deserto. Abraão faz isso certamente com muita tristeza, porque era seu filho. Então é bom nós nos atentarmos a estas questões, que algumas questões na Bíblia, isso penso eu acho que se você concorda comigo, você pode concordar ou não, mas algumas questões Deus ele permitia, mas ele não aprovava. Por exemplo, quando perguntam para Jesus lá no Novo Testamento, que Moisés ele permitiu o divórcio, Jesus ele responde, ele permitiu pela dureza de vosso coração, mas não era uma coisa que Deus aprovasse. E eu acredito também que essa questão de mais de uma esposa, tendo em vista o grande conflito que tudo isso gera, certamente isso não era aprovado por Deus, mas naquele tempo era permitido. Então Esaú ele acaba neste momento ficando com 3 mulheres, e nós vamos ver aí na leitura de hoje sobre Jacó, mas tinha um propósito nisso, que era para que fosse gerada as tribos de Israel, que Jacó ele que é a origem de tudo isso. Então Jacó ele parte para Berseba, e ao dormir ele toma uma pedra como travesseiro e sonha com uma grande escada, onde anjos subiam, desciam, e Deus reafirma aí sua promessa com sua descendência. Jacó muda o nome daquele lugar para Betel, que significa casa de Deus, e ele disse, porque aquele lugar era a casa de Deus, e ali a porta do céu. Ele ergue ali um altar, ele adora ao Senhor.
e faz um voto, né? Ele fala, se o Senhor me abençoar, né, se o Senhor me engrandecer, certamente de tudo que eu ganhar, eu te darei o dízimo. É um voto que Jacó realiza ali, e nós vamos ver que ele foi muito abençoado, muito próspero, certamente que ele honrou a Deus no seu voto, e Deus também honrou a fé de Jacó. Então nós vamos aí o capítulo 29, que está aqui. Capítulo 29, Jacó ele chega à terra dos filhos do Oriente, encontra ali pastores, né? E também Raquel, filha de Labão, que vem, do seu tio no caso, que vem com as ovelhas no ajuntamento ali para dar água, né? Para as ovelhas, que ali havia um poço, então eles esperavam que todos se juntassem para remover a pedra do poço, tirar a água, né, e dar aí para as ovelhas, né? Então Jacó ele declara para Raquel a sua origem, diz que é seu primo, e ela o leva para casa e apresenta e conta para o seu pai, né? Então Jacó ali então combina, né, com Labão de servi-lo, porque ele se apaixona por Raquel, ele queria casar com ela, então ele combina em servi-lo por 7 anos, né, para que tivesse o direito de ter Raquel como esposa, que naquele tempo era assim que funcionava, né, era assim que era o costume da época. Então, vencido o prazo aí de 7 anos que havia combinado com Jacó, o pai de Raquel, tio de Jacó, Labão, ele deu um banquete, né? E no momento ali que eles saíram para a lua de mel, certamente que já estava, né, um pouco de vinho, que era costume daquela época, ele entra na tenda e só que Labão, seu tio, desculpa, ele entrega Leia, sua filha Leia, que era a filha mais velha, e Jacó acaba tendo relações com ela, né? E só no outro dia de manhã que ele percebe, ele acorda, percebe, reclama isso, né, para o seu tio aí Labão, e o seu tio Labão ele então diz, olha, aqui não é costume entregar em casamento primeiro as filhas mais novas, primeiro nós entregamos as filhas mais velhas e depois as mais novas. Então ele pediu que Jacó o servisse por mais 7 anos para que tivesse Raquel, né? Então, passado ali aquela semana nupcial de Jacó com Leia, Jacó também toma por esposa Raquel. Então ele fica com as duas irmãs, né? Raquel e Leia como esposa, e certamente Labão, seu tio, fez isso porque ele percebeu que Jacó ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, né? Jacó estava abençoado e todo o seu rebanho, a casa de Labão, ele percebeu que ia bem, que Jacó estava ali trazendo a presença de Deus para aquele lugar. Que bom, né? Que bom que nós possamos viver desta maneira, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que seja abençoado, que o lugar seja abençoado, que nós possamos também pedir isso para Deus, né? Então, só que tem uma observação aqui que eu quero compartilhar com todos, que assim, nós ouvimos muito, né, durante a nossa vida, que a vida é um plantio, que você colhe o que você planta. E aqui nós temos exatamente neste momento um indício, né, uma evidência, melhor dizendo, disso que nós tanto falamos, né? Jacó, ele, até o seu nome, né, quer dizer suplantador, enganador, ele engana, né, o seu pai, se passando por Esaú, recebendo ali a bênção da primogenitura, embora, né, ele havia comprado esse direito, o seu pai Isaac o abençoa, mas, né, ele se valeu aí de um plano que era um plano enganoso. E agora nós vemos o seu tio Labão também dando a ele, né, aquele fruto que ele plantou, né?
ele também ele foi também enganado. Ele reclama isso para o seu tio Labão, que tinha sido enganado, né, e foi obrigado a servir por mais 7 anos para que tivesse direito a Raquel. Então, só uma observação também da palavra de Deus para nós. E a Bíblia diz que Jacó, ele amava mais Raquel do que Léia. Já começa aí o conflito, né, que eu acabei de dizer, 2 esposas, e Deus percebeu isso, que Jacó, ele amava mais Raquel do que Léia, e ele permitiu, né, que Léia, ela começasse a dar filhos a Jacó. Então ela começa aí concebendo Rubem, Simeão, Levi e Judá, lembrando que o nosso mestre Jesus Cristo, ele é descendente, né, de Davi, da tribo de Judá. Então aqui começa aí toda a linhagem, a bênção de Deus que nós temos hoje, através dessa história aí, desta geração. Muito bem, então, último capítulo, breve comentário. Lógico que nós já fizemos a leitura dele toda, aqui eu faço um resumo, né? Eu tento ser mais breve, mas confesso que é bem difícil, né, resumir, porque é muita coisa boa para se falar. Mas nós temos aqui então, Raquel era estéril, pelo que, né, ela pede filhos a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Tem uma frase lá, Jacó fica muito bravo com isso, ele fala: por acaso eu sou Deus, né, para te dar filho? E nesse momento Raquel, ela comete o mesmo erro, né, do que Sara. Ela entrega a sua serva Bila para que Jacó tivesse relações com ela e gerasse filhos. Então aqui nasce Dan e Naftali. Mais uma observação pessoal sobre as histórias bíblicas. Perceba que toda história, né, de nascimentos assim, que envolve grandes personagens da Bíblia tinha sempre mulheres estéril, né? E ser estéril naquele tempo era tido como uma vergonha, como uma maldição. Então nenhuma mulher gostava de ser estéril. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que essas mulheres estéril, em dado momento, elas experimentavam a geração através de um milagre. Então nós podemos concluir e dizer: se há uma necessidade, há também um meio, né? Está estabelecido ali um ambiente para que o milagre aconteça. E eu quero deixar essa palavra para você nesta manhã que está acompanhando aqui a leitura. Creia, se você tem alguma dificuldade aí na sua vida, se você tem algo que está acontecendo e que talvez seja impossível para você resolver, você tem um ambiente propício para que o milagre aconteça. Tenha fé, porque Deus pode todas as coisas. Então nós vamos aí que nós vemos que Léia, ela para de dar filho a Jacó, e aí ela viu que Raquel tinha entregue a sua serva, ela também entregou Zilpa, sua serva, e gera aí Gade e Aser, né? Acho que é assim mesmo que se pronuncia. E tem aqui, nesse capítulo 30, a história de umas mandágoras, né? Então, eu pesquisei aqui, era uma planta com aparência de alface, mais ou menos, né? Tinha um sabor lá, as pessoas comiam, e havia uma crença nesta planta que ela tinha poderes, né? Uma porção do amor, e ela garantia a concepção. Então a mulher que comesse isso, ela gerava filhos. E Raquel, ela fica maluca por essas mandrágoras, né? Ela quer essas mandrágoras de qualquer jeito. E quem tinha achado estas mandrágoras, essa planta, era filho de Léia. Então Léia, ela aluga Jacó, né, para aquela noite, segundo aí está escrito até na palavra de Deus. E naquela noite Jacó, ele passa a noite toda com Léia, e, né, em troca destas mandrágoras. Então Deus aqui, ele queria ensinar algo para Raquel, porque
naquele momento, né, em que Jacó passa a noite com Léia, por Raquel ter recebido as mandrágoras, ela permite isso, né? Léia dá luz a Isacar e também a Zebulon e Diná. Então Deus, ele queria também falar e mostrar algo para Raquel. Em Jeremias capítulo 17, versículo 7, bem-aventurado o varão cuja esperança é o Senhor. Lógico, quando a Bíblia fala varão, que é homem, ela está falando de todo ser. A nossa confiança, ela tem que estar em Deus, não nestas superstições, né? Tem pessoas que acreditam em horóscopos e acham que isso vai reger a sua vida. Na verdade, quem define e quem rege a nossa vida é Deus, né? Então aqui, Raquel, ela colocou a sua confiança em algo que não deu resultado nenhum, né? Foi só uma ilusão. Mas Deus se lembrou de Raquel. Sim, Deus é misericordioso e Raquel gera a José. Então, né, a Bíblia diz isso mesmo, que Deus se lembrou de Raquel e ela concebeu e deu à luz a José. Deus se lembra de nós, que bom. Jacó fala com Labão sobre o seu desejo de ir embora. Labão lhe oferece salário, né, reconhecendo que Deus havia abençoado muito o seu rebanho por amor a Jacó, pela presença dele, né, por ele estar lá. Então, que nós sejamos bênção também nos lugares onde estamos, né? E ele combinou ali com Labão, então, para que ele ficasse, um salário. Então, toda cabra, né, salpicada e malhada, e todo cordeiro moreno seria de Labão e foi separado, seria de Jacó, desculpe, foi separado, né? Então eles separaram os bodes, as cabras listradas e malhadas, e todo cordeiro, né, moreno, e Labão entrega aos seus filhos para que eles apacentassem, né? E Jacó apacentou o rebanho de Labão. Então Jacó coloca aí, né? Então ali daquele rebanho, olha, veja que milagre, né? Ele tirou todas as possibilidades de se gerar, né, um rebanho listrado e malhado, que ele tira essas cabras do meio, né, deste rebanho dele, e entrega aos seus filhos. Eles se distanciam. A Bíblia diz que a distância de 3 dias aí um do outro, eles vão cada um para um lugar. E aí o salário de Jacó seria os listrados e malhados que nascessem daquele rebanho, onde não tinha reprodutores com as mesmas características, né? E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele toma varas verdes e faz listas e coloca diante dos tanques de águas, né, nas pias onde as ovelhas davam crias, para que quando ela olhasse aquelas varas listradas, elas dessem cria listadas e malhadas, que seria dele, que seria o salário dele, né? Então nós vemos aí também uma intervenção de Deus. Existe aqui um processo da ciência que fala sobre isso, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Isso é assunto para um estudo, numa outra oportunidade, mas existe, né? Depois, se você quiser pesquisar, uma parte da ciência que fala sobre essa questão. Eu não me lembro agora bem o certo nome, mas existe, eu já li. Então Jacó, ele estava tentando usar esta questão aí da visão para que o rebanho fosse gerado, e assim ele receberia salário. Mas nós sabemos, nós que conhecemos o poder de Deus, que nada mais, nada menos foi a intervenção poderosa de Deus, e Jacó foi abençoado, porque o rebanho começou, né, as ovelhas dar crias em ovelhas malhadas, listradas, em cordeiros moreno, e Jacó, ele então foi muito abençoado. Ele foi mais abençoado do que Labão, o seu tio. Então aqui, esses breves comentários aí desta leitura de hoje. Eu espero você amanhã com a nossa próxima leitura do dia aí da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe.
Ótimo dia para todos vocês.